sentar, irmãos, por gentileza. Amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 13. Amém? Vamos lá, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13. E hoje nós vamos estar começando a fazer alguns estudos em cima das parábolas de Jesus. E eu gostaria de começar justamente com a parábola do semeador. Amém? Mateus capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9, onde Jesus conta essa parábola. E nós vamos trazer algumas aplicações para a nossa vida. Amém? Todos acharam? Mateus 13, a partir do versículo 1. Então vamos lá. Diz assim o texto. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Glória a Deus. A gente sabe que um dos métodos preferidos de Jesus era ensinar ao povo por ilustração. E a parábola, ela era, digamos assim, uma ferramenta que Jesus, ele usava e ele usou muitas vezes, sempre com a finalidade de trazer um despertamento espiritual e também moral sobre seus ouvintes. E é interessante porque Jesus, ele pegava coisas do cotidiano daquelas pessoas para poder aplicar uma verdade bíblica, uma verdade espiritual ou uma verdade moral. Como a gente vê aqui, Jesus usou de coisas simples, né? Talvez mais comum para eles do que para muitos de nós hoje. Para aqueles que de repente foi criado, né, na lavoura, foi criado no campo, plantando, de repente vai ter uma melhor percepção desse ensino que Jesus trazia para seus ouvintes, na época que para eles estavam bastante familiarizados, né, por ouvir de semeadura, de plantação, de colheita. E Jesus usa desse artifício, né, desse algo tão comum para o povo, para ensinar algumas verdades espirituais. De algumas vezes, Jesus usava uma aplicação moral para falar da ética, do comportamento, da conduta do povo, né? E algumas vezes com a finalidade espiritual. Jesus, nesse caso aqui, ele começa a falar dessa parábola, e a primeira ideia aqui, claro que está implícita nesse texto aqui, é a respeito do poder da palavra de Deus. É interessante, eu quero frisar aqui com os irmãos, que aí a gente começa a ver uma responsabilidade nossa. Há uma responsabilidade nossa dentro da questão quanto à aceitação da palavra de Deus. Tá? Quando Jesus fala daqui, ele vai mostrar para a gente pelo menos a natureza, 4 naturezas. Né? 4 naturezas de quê? De solos. A gente, claro, entendemos na explicação dessa parábola que Jesus vai dizer que a terra é o coração das pessoas. Mas, a princípio, essa semente ela cai numa terra batida, né, numa terra dura. Ela cai numa terra onde, digamos assim, há uma
uma leve ou uma fina camada de solo, né, onde é um terreno rochoso. Uma parte vai cair num terreno espinhoso e a quarta porção vai cair na boa terra. Então, isso daí, a terra é o coração das pessoas, do homem, né? Mas a natureza desse coração é como se ela fosse propícia ou não para a recepção da palavra, né? A palavra, ela é a semente. A palavra por si, a semente por si só, digamos, a semente, uma vez ela, digamos assim, armazenada, ela não produz. Para a semente produzir, ela tem que ser semeada, ela tem que ser colocada o quê? Na terra. A terra, digamos, é o útero para a semente, não é verdade? A terra é o útero da semente. Quando um semeador, ele coloca a semente, o seu grão ali, né? Ele coloca a sua semente, quer seja de qualquer natureza, seja que a terra possa produzir, o contato da semente com a terra que vai fazer ela fecundar, ela produzir. E da mesma forma, Jesus está dizendo que a sua palavra, a semente, né, quando ele começa a explicar a parábola, ele diz que a semente, ela é a palavra de Deus. E eu entendo que é uma responsabilidade nossa, ou seja, é a natureza do nosso coração. A natureza do coração, ela vai ser receptível ou não à palavra de Deus. E Jesus, ele vai colocar aqui que pelo menos 4 desse tipo de natureza não foi, digamos assim, para boa fecundação dessa semente, né? Jesus, ele vai dizer que a primeira porção que caiu sobre a terra dura, né? Sobre a terra dura, ou seja, quando a natureza daquele coração ele não é, digamos assim, receptível à palavra, ela vai ser, digamos, ignorada. E o que é que vai acontecer? Algo de ruim vai acontecer com essa semente. Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Quando essa semente caiu na beira do caminho, né? Aquela terra dura, aquela terra seca, ela não produziu, ela ficou a flor da terra ali, e veio as aves do céu e a comeram. Por quê? Porque aquela terra, né, não recebeu, ela era dura, ela rejeitou a semente, a palavra. Então ela ficou exposta. E por ela ficar exposta, né, as aves vieram, porque é isso que acontece, né? Se você jogar grãos de milho, né, o que é que vai acontecer? Os pássaros vêm e vão comer, não é verdade? Se ficar exposto, agora, se você plantar, não, aí ele vai fecundar. Mas se ficar exposto à terra, as aves vão descer, os pombos vão descer e vão se alimentar. Em vez daquela semente produzir, ela vai ser catada, recepcionada, né, pelas aves. Então, esse é o primeiro tipo de solo, de natureza de solo. O segundo, a gente já viu que ele foi a semente que caiu num coração, numa terra que ela não tinha profundidade. Digamos assim, era muito superficial. E a gente sabe pela Bíblia que sempre Jesus falou, né, quanto a sua palavra, quanto uma posição nele, de nós estarmos o quê? Plantados, arraigados, aprofundados. A Bíblia sempre vai trazer essa ideia que nós devemos estar totalmente alicerçados, né? Sempre essa ideia, alicerçado, arraigado, fundamentado, plantado, edificado, coisas que estão realmente consistentes ali, que não vai cair, que não vai sofrer um tombo. Jesus fala no encerramento do Sermão da Montanha sobre as pessoas que ouvem a sua palavra e as praticam, né, que estão fundamentadas na rocha. Então, aquela natureza de coração é uma natureza o quê? Rasa, superficial, aonde a semente cai, mas ela não consegue, né, digamos assim, se aprofundar, se enraizar. Então, o que acontece com isso? De uma planta, imagina uma árvore que ela começa a crescer, mas as suas raízes não conseguem profundidade, porque as raízes elas são responsáveis, né, também pela alimentação da planta, não é verdade? Ela vai receber da água, dos nutrientes, a profundidade que ela alcança. Então, logo por essa natureza de coração ser uma natureza rasa, ela não alcançou profundidade. Então, o que acontece? As raízes, elas foram ressecadas pelo sol, foram ressecadas, não atingiram profundidade, uma vida superficial. Logo, aquela pessoa, né, ela tão receptiva foi,
porém, se ela não desenvolve, se ela não cresce, ela tem a tendência de morrer. Então, a semente, ela até cresceu, mas ela não alcançou profundidade, ficou num ambiente muito superficial, então ela morreu, né? A terceira porção, que ela caiu entre as pedras, né? Entre os espinhos, melhor dizendo, e ela cresceu também, é isso que Jesus fala, ela cresceu, mas a natureza daquela terra, daquele coração, era um coração que havia espinhos, ou seja, outra natureza de plantas ali. Então, foi crescendo a semente, né, que o semeador plantou, junto com espinhos, e ele fala que os espinhos sufocaram, né? Sufocaram, então ela não teve, digamos assim, como crescer, ela foi abafada, então ela não subsistiu e ela morreu também. É interessante, irmãos, que essa parábola de Jesus, é claro que nenhuma outra parábola, eu acredito, que a gente poderia partir para ela, sem que a gente entendesse, primeiramente, o efeito ou o poder da palavra de Deus em todas as coisas, principalmente em nós. Principalmente em nós. É claro que todos nós representamos essa terra, né? Nós representamos esse solo, todos nós representamos esse solo. Agora, de uma forma individual, aqui cada pessoa, ele tem uma natureza de percepção, de ser perceptível a palavra de Deus, né? De repente, algumas pessoas, elas de repente não crescem em espiritualidade, não crescem em fé, né? Não crescem em ousadia, porque de repente ela não permite, né, que a palavra se aprofunde no seu coração. Ela não permite, digamos assim, profundidade. Tudo que ela recebe é algo superficial. E por ser superficial não vai produzir, não vai vingar, né? Não vai dar certo. Ou quando de repente também a pessoa até aceita a palavra, entende, compreende a palavra, mas outras coisas no coração da pessoa estão juntas ali, né? Outras coisas estão, digamos assim, na mesma categoria, né? Então, certamente, essa ansiedade, ela vai sufocar, de certa forma, essa semente que ela não vai dar fruto, ela não vai produzir. Eu queria contextualizar essa parábola com a leitura que nós vamos fazer agora, lá em Efésios, no capítulo 2. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Efésios, capítulo 2. Amém? Vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Amém? O contexto que a gente pode fazer com esse texto de Efésios 2 é algo interessante, né, a respeito da parábola do semeador. Por quê? Porque, irmãos, pelo menos nós vamos identificar nessa parábola e nesse texto 3 inimigos principais que lutam contra, digamos assim, o crescimento da palavra de Deus, né? Nós sabemos que sempre é uma luta, sempre é uma guerra para que a palavra de Deus ela não vá adiante, ela não cresça, ela não surta efeito. E há alguns inimigos que nós temos que identificar para que a gente possa vencer, né? Ainda que sejamos já salvos, né? Ainda que já recebemos a palavra de salvação, mas eu creio que quanto a muitas outras coisas, ou até também a gente identificar esses inimigos, para que a gente possa pregar a palavra de Deus e identificá-lo e poder auxiliar algumas pessoas também, eu creio que é de suma importância para a nossa vida. Então, vamos lá. Jesus, quando começa a explicar a parábola, ele vai dizer que as aves do céu é a figura, ou elas tipificam o diabo.
O diabo, ele é o adversário de Deus. Então, de certa forma, ele está aqui numa ordem, digamos assim, principal. Ou seja, o diabo é o principal opositor à palavra de Deus. O diabo é aquele que luta. O diabo é aquele que ele vai fazer de tudo para que a semente do evangelho, para que a semente da palavra, ela não cresça, ela não frutifique no coração das pessoas. Muitas vezes você vai estar pregando o evangelho para alguém, e muitas vezes a pessoa, com a dureza do coração dela, ela rejeita. Tem pessoas que ela simplesmente rejeita a palavra. E tudo isso, irmãos, é algo propício para que o inimigo ele possa ceifar aquela semente. Para quê? Para que ela não tenha oportunidade de crescer no coração das pessoas. A gente sabe que o diabo, irmãos, desde o Éden, desde o princípio, ele é o opositor à palavra de Deus, não é verdade? Desde lá, quando o Senhor já tinha dado uma palavra de vida. Qual foi a palavra de vida que o Senhor tinha dado para o homem no jardim do Éden? Olha, você come de tudo, você participa de tudo que tem aqui, você comunica de tudo que tem aqui, menos da minha árvore. Isso aí era uma palavra de vida. Por quê? Porque no dia que ele comesse, ele morreria. Uma palavra de vida. E o diabo, desde então, ele é opositor à palavra de Deus. E foi lá que ele enganou a mulher e fez com que ele rejeitasse a palavra de Deus. Irmãos, de lá para cá essa guerra continua. Essa guerra é constante, essa guerra é sempre, para que as pessoas não tenham receptividade à palavra. O diabo é aquele que quer cegar o entendimento das pessoas. Ele é aquele que fecha os ouvidos da pessoa para que elas não recebam a palavra, para que elas rejeitem, para que elas não acreditem em Deus. Veja só, o apóstolo Paulo fala em Romanos 10, 17, dentro de um contexto que ele fala sobre a importância da pregação do evangelho. Ele vai dizer assim: como crerão se não há quem pregue? Não é verdade? Ele começa o discurso mais ou menos por aí. E ele vai dizer: mas como crerão se não há quem pregue? E quem irá pregar? E ele vai discorrendo uma série de questões, até falar da importância de que quando alguém ouve a palavra de Deus, ela passa a crer. Porque a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. É isso que ele fala. Em resumo, é isso. Alguém só pode crer quando ele ouve a palavra de Deus. Então, essa é a importância da semeadura. É claro que, em primeira instância, a gente pode dizer que Jesus, ele estava sendo esse semeador, não é verdade? Mas contextualizando em nós, todos nós como igreja, incumbidos da pregação do evangelho, quando Jesus disse, vai e pregue o evangelho a toda criatura. Então, todos nós pecamos. Eu quero deixar bem ciente você disso. Todos nós pecamos quando deixamos de pregar o evangelho para alguém, tá? Porque a ordem do Senhor é pregar o evangelho, é semear a palavra de Deus. Mas entenda que esse é o nosso dever. Claro que nós temos um opositor, que cada vez mais vai querer fazer com que a palavra de Deus caia em descrédito, que as pessoas não creiam, que as pessoas não aceitem a palavra, tantos escândalos que acontecem, na verdade, que as pessoas não aceitam, até repudiam muitas vezes a palavra de Deus. Então, claro que isso aqui é uma parte das pessoas de que Jesus colocou, digamos que seria uma margem, dentro dessa parábola, 25% das pessoas. Muitas vezes o diabo tem ceifado, não vou dizer nessa proporção, pelo menos dentro da parábola que a gente entende é isso, mas uma parte das pessoas muitas vezes rejeitam a palavra, e o que é que acontece? O diabo, ele vai e elimina a palavra. Irmãos, isso é interessante a gente pensar, porque às vezes até dentro da igreja, você salvo, claro, está aí no banco sentado, mas muitas vezes você está totalmente desvirtuado. Você não está entendendo nada do que está sendo pregado. Você não está dando atenção àquilo que está sendo dito. Às vezes você está pensando em outras coisas. Estou pensando na minha conta, Amanhã está vencendo um boleto, amanhã eu tenho que ir no centro resolver tal coisa, depois eu tenho que fazer isso, aquilo, outro. Então, às vezes estamos dentro da igreja, mas não estamos voltados a ouvir a palavra. Não estamos voltados, está entendendo? Então, o que é que está acontecendo? A palavra está sendo vinda, mas o diabo está roubando. Ele é o roubador da semente. É por isso que eu gosto sempre de orar: Senhor, repreenda o roubador da semente. Porque muitas vezes ele está atuando aonde? Dentro da igreja. Dentro da igreja.
A pessoa está na igreja, mas está desvirtuada. Então, a semente antes de cair, porque qual é a entrada do coração? O ouvido. O ouvido é a entrada do coração. Como crerão, se não há quem pregue? Paulo também fala nesse mesmo capítulo, né? Ele vai dizer o seguinte, que nós cremos no coração e confessamos com os lábios, ou seja, coração cheio vai produzir aquilo que está dentro dele, não é verdade? Então, a entrada do coração, irmãos, dentro desse contexto, é o ouvido. Então, se você chega na igreja e está voltado lá para outras coisas, né, o diabo está na porta do teu coração, está na porta do coração, não deixando que a semente, ela caia, ela venha para dentro. É verdade? Então, às vezes, a pessoa chega na igreja, ela sai da mesma forma. Por quê? Porque ela não recebeu a palavra, às vezes, a fé, né? A nossa fé, tanto a fé para salvação, quanto a fé para manutenção. Eu gosto de falar disso. A fé para a salvação, eu creio que Jesus é o Salvador, glória a Deus. Irmãos, muita gente crê que Jesus é o Salvador, mas vive aquela vida parada, aquela vida estagnada. Ele não cresce em fé, ele não cresce em obra, ele não cresce em nada. Ele é salvo, amém, é salvo, mas ele não se permite ouvir a palavra que motive a sua fé, que fortaleça a sua caminhada, que fortaleça o seu amor, a sua conduta. É aquela pessoa problemática o tempo todo, né? Aquela pessoa que não deixa de falar mal da vida dos outros, né? É aquela pessoa, né, de um contexto geral, né? Ela não deixa de falar da vida dos outros, ela nunca ama as pessoas, ela não perdoa, ela não está junto, ela não ousa em fé, ela é sempre desanimada, cabisbaixo. Por quê? Porque a palavra ensinada, a palavra pregada, mas o diabo muitas vezes na porta do coração, que é o ouvido, está ali catando a semente, comendo a semente do coração dela. Está entendendo? Isso é algo muito sério. E Jesus fala desse primeiro inimigo identificado, que ele vai dizer que as aves é a figura do diabo. O diabo é o quê? O adversário, aquele que é inimigo de Deus, inimigo nosso, inimigo da igreja. Bom, quando Jesus ele fala que aquela segunda porção da semente caiu na terra, onde ela tinha, digamos assim, uma fina camada de solo, as raízes ficaram, digamos assim, cresceram de forma superficial. Então veio o que? Veio o sol. E o sol queimou as raízes. E por queimar as raízes, o que é que acontece? Ela não vingou, né? Ela não vingou, ela não cresceu. E certamente o sol aqui, irmãos, ele vai tipificar a carne, tá? O sol vai tipificar a nossa carne. Muitas vezes a nossa carne, ela é inimiga da palavra de Deus. Mesmo sabendo que o Senhor quer para a nossa vida, mesmo sabendo que o Senhor espera da nossa vida, né? Nós não criamos com Ele laços de profundidade. Nós não criamos com Ele algo, digamos assim, enraizado. Nós não crescemos e nos tornamos edificados. É sempre uma vida rasa, de uma profissão de fé rasa. Em qualquer coisa podemos nos afastar. Qualquer coisa é o suficiente para nos tirar da direção, porque não há profundidade, né? E o que é que nos traz profundidade, irmãos? Seria o oposto da carne. Porque a carne é inimiga, né? É inimiga de Deus. A carne é inimiga de Deus. A carne é inimiga do Espírito. O apóstolo Paulo vai dizer que há um pendor da carne para a morte. E há um pendor do Espírito para onde? Para a vida. É verdade? Há um pendor da carne que gera morte. E há um pendor do Espírito que produz vida. Então, observa bem essa questão, irmãos. Veja só. Uma pessoa que não tem profundidade espiritual, ela vai simplesmente ser vencida pela sua carne, tá? Então, o que é que traz profundidade espiritual? Leitura bíblica, né? A leitura bíblica, o conhecimento da palavra de Deus. Observe que nós estamos falando da palavra, ela é a semente, amém? Então, a nossa carne é inimiga da semente, a nossa carne é inimiga da palavra de Deus, é verdade? O camarada passa 2, 3 horas nas redes sociais, não consegue desligar do celular nunca na vida. Mas se ele pega a Bíblia, digamos assim, por 5 minutos, ele enfada, ele cansa. A pessoa tem dificuldade, né?
Às vezes passa 2 horas de TV, 5 horas de revista, né? Revista de fofoca, de horóscopo, de qualquer coisa, né? De repente a pessoa está lá e ela fica lá horas e horas nas redes sociais. Ela está alimentando o quê? A carne dela, só a carne. Mas quando a pessoa pega na Bíblia, puxa, eu pego na Bíblia, mas me dá um sono tão grande, minha vista começa logo a emaranhar, eu não entendo nada, eu deixo de lado. Não vai criar profundidade nunca. Porque a carne, ela é inimiga da semente. A carne é inimiga da semente. A carne é inimiga da palavra de Deus. É igual um irmão que eu conheci, que ele falou assim, não, irmão, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Irmão, crente não tem essa de eu não gosto de ler a Bíblia. Porque se ele não gostar de ler a Bíblia, então ele não é crente. Não é verdade? Ele não é crente. Como é que um crente não gosta de ler a Bíblia? Ele tem que gostar, é dever dele, ele tem que gostar, porque é de lá que ele extrai o que é a vida, a palavra de Deus, o conhecimento, é de lá que ele vai tendo profundidade, comunhão com Deus, a sua fé cresce, sua conduta cresce, sua maturidade cresce, sua espiritualidade cresce, na verdade, tudo começa a florescer a partir da palavra de Deus. Mas se a carne, ela contender com você e ela vencer, ou seja, você sempre vai ser uma pessoa, quanto à fé, viver na natureza superficial. Eu não experimento nada sobrenatural de Deus, por quê? Porque você vive uma vida superficial. Isso é algo, irmãos, que cabe a cada um de nós, O que nos faz crescer é a nossa comunhão íntima com Deus, intimidade. Não é simplesmente isso que acontece aqui ou nas igrejas, de uma forma geral, né? Em qualquer lugar que haja um ajuntamento, não é ali apenas que acontece, mas no nosso individual com Deus. Não é nada da nossa performance, ou do nosso ministério, ou do que a gente faz, não, nada disso, não é verdade? Nada disso, quer seja em qualquer ministério, de qualquer coisa, de cantar, pregar, tocar, evangelizar, interceder, de arrumar, de decorar, não sei, de qualquer coisa que seja, mas nada disso traz profundidade, porque Jesus, ele quando começa a falar em Apocalipse sobre algumas das igrejas, ele vai dizer o seguinte, que havia igreja, se não me falha a memória, a igreja de Éfeso mesmo, era uma igreja desse tipo, era uma igreja operosa. O que é uma igreja operosa? Uma igreja que tem bastante obras, que trabalha, não é verdade? E muitas vezes nós somos operosos, trabalhamos, esforçamos, quanto a tudo que tem na igreja a gente se envolve, mas muitas vezes quanto à profundidade com Deus, nós não temos. Eu lembro que em determinada igreja que eu congreguei, das poucas igrejas que eu congreguei, havia um diácono, irmãos, que ele não parava, ele não parava mais de forma alguma, e às vezes até chamada a atenção dele, irmão, no dia que você não estiver escalado, senta, meu irmão, em nome de Jesus, senta para ouvir a palavra, cultua também, porque isso é importante, irmão. Você não pode pegar uma pessoa e colocar ela direto para fazer uma coisa, e de repente ela tem o Wellington ali não pode se envolver, igual nele, tem que estar de olho aberto ali, vai que entra alguém ali, ele tem que segurar, não é verdade? Mas é diferente de quem está sentado aqui, você pode se envolver mais, e de repente aquele irmão, que era que acontecia, todo o culto, independente que ele estivesse na escala ou não, naquela agonia, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e irmãos, e certamente isso daí cooperou, de repente o irmão se afastou, tantos problemas na vida dele, e ele terminou se afastando dos caminhos do Senhor, e até hoje eu não sei, nunca mais eu o encontrei, não sei, se ele se voltou para Jesus, que ele tenha voltado em nome de Jesus. Mas muitas vezes acontece, a pessoa é operosa, a pessoa trabalha, se envolve quanto a tudo, mas ela não tem raiz, ela não tem profundidade, ela não tem comunhão, ela não busca, ela não tem uma vida de devocional, de devoção, de oração, de leitura bíblica, de profundidade. Então nada disso produz raiz nela, porque ela não busca. Então, irmãos, a carne é o teu opositor, tá? A carne também, ela é inimiga da semente, que é a palavra de Deus. Jesus também, ele quando fala, daquele tipo de solo, que a natureza dele era um solo espinhoso, a semente caiu, ela não deixou de crescer, ela cresceu, igual naquela natureza rochosa, na espinhosa também ela cresceu, só que os espinhos sufocaram-na.
os espinhos. Qual era a forma certa? Que não houvesse espinho, que os espinhos tivessem sido arrancados primeiro, né? E depois a semente caísse, ou a semente quando caísse já tirasse os espinhos, não sei, alguma coisa do tipo. E esses espinhos aqui, irmãos, ele vai tipificar o mundo. Porque ele fala que essa semente caiu nesse coração, nessa natureza de coração. E ele cresceu, mas os espinhos cresceram juntos. Os espinhos sufocaram. A palavra não pôde florescer. A semente não pôde crescer. Ela foi envolvida por outras coisas. E isso aqui, como eu falei para você, significa o mundo. O cuidado com as coisas do mundo. Às vezes uma pessoa até recebe a palavra, se anima, recebe de bom grado, não é verdade? Até a palavra aparentemente cresce, aparentemente ela crê, ela se envolve, quando de repente os problemas do mundo, as coisas dessa vida começam a envolver o coração, as emoções dessa pessoa, e ela não consegue se desvencilhar daquilo. Então automaticamente ela se deixa levar, e a palavra que outrora caiu no seu coração e até cresceu, ela é sufocada e ela morre. Às vezes as pessoas por qualquer coisa que aconteça a elas rejeitam a palavra de Deus. São o quê? São os espinhos. São as coisas do mundo. Irmãos, o mundo também na Bíblia é considerado como o nosso inimigo. O mundo, ou seja, o sistema maligno, o sistema ímpio mundano, ele é inimigo, ele é opositor da palavra de Deus. Hoje nós temos visto muitas pessoas falando que a Bíblia tem que ser reescrita, reinterpretada. Por quê? Porque quando a palavra de Deus não é de acordo com a sua conduta de vida, de moralidade, elas querem o quê? Sufocar a palavra de Deus. Elas querem sufocar aquilo que a palavra de Deus ela fala. Então, o mundo é o nosso inimigo, é inimiga da palavra de Deus. E nós temos que ter cuidado com a nossa vida. Por quê? Jesus, certa vez, falou isso para alguns dos seus ouvintes. Que é a ansiedade do que da vida, a ansiedade. E qual foi a ansiedade que Jesus falou? A ansiedade pelo comer e a ansiedade pelo vestir. Às vezes as coisas do mundo que vão acontecendo e vai crescendo junto no coração. Ou seja, ou você se decide pela palavra, ou senão as outras coisas vão sufocar a tua fé. Você não vai conseguir vencer. Então observe, irmãos, que a gente identificou nessa parábola 3 inimigos. Quem foi? O diabo, a carne e o mundo. E exatamente na leitura que a gente fez aqui, e vamos voltar a fazer em Efésios, olha o que Paulo ele fala, agora você vai entender melhor aqui, Efésios 2, a mesma leitura, Capítulo 2, versículo 1 até o 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andasse outrora segundo o curso deste mundo. Então, o primeiro inimigo já está identificado aqui, segundo o curso, ou seja, a direção que esse mundo conduzia, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Que espírito é esse, irmão? Satanás, o diabo, O segundo inimigo apareceu. Número 3, versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne. O terceiro inimigo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Como foi, irmão, que nós recebemos vida? Olha, ele vos deu vida estando vós mortos. Como foi que a gente recebeu vida? Como foi que você recebeu vida? Quando você recebeu a palavra de Deus e você creu nela, foi aí que você recebeu vida. Porque até então você estava no curso desse mundo. Você estava no curso do mundo. Mas uma vez que a palavra de Deus veio até você e você foi resgatado por ela, você saiu do curso deste mundo. É interessante, É interessante a gente ver isso daí, porque a Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que Ele nos tirou das trevas
Ele nos tirou das trevas e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, né? Está aqui em Colossenses 1, versículo 13, né? Colossenses 1, 13, ele diz assim, Paulo diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, a gente estava no curso desse mundo, irmãos, né? Perdido, sendo conduzido. Aí, depois, foi quando a palavra de Deus enxertada no nosso coração, que nós deixamos de ser guiado segundo o príncipe deste mundo, que é o diabo. O príncipe desse mundo. Eles estavam no curso desse mundo, mas vê só, quem era que estava dando curso para esse mundo? Quem era que conduzia? Quem é que conduz o mundo? O príncipe desse mundo, que é o diabo. Opositor, inimigo de Deus. E em terceiro lugar, versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, antigamente, antes, segundo as inclinações da nossa carne. Irmãos, o que o mundo mais faz hoje é a apologia à carne, ao corpo. Se as pessoas dizem assim, se te faz feliz, faça. Se te faz bem, faça. Irmãos, nem tudo que aparentemente traz felicidade é bom para a gente. E nem tudo que aparentemente é bom para a gente realmente é. Tem muitas coisas que parecem boas, mas não é. Parece, mas não é. E a gente entende isso hoje, porque outrora, quando éramos guiados segundo o curso deste mundo, guiados pelo príncipe da potestade do ar, debaixo das inclinações da nossa carne, estávamos debaixo de uma cegueira. E muitas vezes até pregaram para nós, e a gente não quis dar ouvido à palavra. Ou até nos desviamos quando a gente ia na rua e via de repente alguém, um grupo de evangelismo se aproximando, se cortava caminho, se entrava em outro lugar, para não ouvir algo que iria confrontar com o curso que você estava, que eu estava. E Paulo se inclui nisso daqui. Ele diz, outrora nós estávamos, ou seja, o apóstolo Paulo, irmão, estava tão perdido quanto os irmãos aqui de Éfeso também, outrora, até receber a palavra de Deus. Então, vejamos aqui alguns versículos que vai nos mostrar a respeito desse primeiro inimigo, da semente, da palavra de Deus, que é o diabo. Vamos aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo 27. Amém? Falando ainda desse primeiro inimigo, o pássaro, as aves que comeram a semente, que tipifica o diabo, segundo o próprio Jesus falou. Versículo 27 do capítulo 4, Paulo diz assim, nem deis lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Por quê? Porque ele vai roubar a palavra, vai roubar a tua fé, vai te tirar do caminho. Ainda em 1 Pedro 5,8, tem um clássico texto lá, onde Pedro fala, sede sóbrio, vigilantes, o diabo é vosso adversário. E ele anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, a gente vai ver, a Bíblia vai falar vários textos, vamos voltar lá para Efésios ainda, a gente leu o versículo 4, mas aqui tem algo no capítulo 6 também. Vamos lá, Efésios, deixa eu voltar lá rapidinho. Efésios capítulo 6, e o versículo 11, lá no texto da armadura de Deus, ele fala assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, ele não vai deixar de agir, de contender, de batalhar. O papel dele, irmãos, é promover ciladas. E o nosso dever é o quê? Estar revestidos. Para que a gente possa realmente não cair nas ciladas do diabo. Então veja só, ainda vamos ver Tiago 4, versículo 7. Tiago 4, 7. Amém? Vamos ver o que a Bíblia fala aqui também a respeito desse inimigo. Amém? Você achou? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, com certeza, ele é aquele que
semeia desânimo, que semeia discórdia. Ele é aquele que é opositor à palavra de Deus. É aquele que quer criar desânimo para que a obra não cresça. Ele sabe que se ele operar em discórdia, a obra trava. Então, ele é inimigo da igreja, irmãos. Ele é inimigo. O que ele puder fazer para destruir, para impedir, para acabar, para inibir o crescimento da palavra de Deus, tanto a nível de outras pessoas chegarem à fé, quanto ao nível da gente crescer em fé, ele vai fazer. Ele é opositor para que você não pregue para que alguém seja salvo, e ele é opositor para que você não creia por algum motivo, para que você se afaste da palavra, não leia, não absorva. Ele é o inimigo. Então, a Bíblia está dizendo aqui, resista ao diabo, não dê lugar ao diabo. Ele está na espreita, ele está buscando a quem possa tragar. Se revista de toda a armadura, para que você possa não cair na cilada dele, ou seja... Irmãos, ele é aquele que está colocando casca de banana o tempo todo. Ele é aquele que está sempre colocando uma cilada, uma arapuca. Você conhece aquelas arapucas para pegar pássaro? Ele é aquele, irmão, que está o tempo todo armando arapuca, casca de banana, querendo te pegar de um lado, querendo te pegar do outro. Por isso que a Bíblia diz, esteja firme, para que você possa resistir, para que você não possa cair. Para que você não seja roubado, irmãos. O diabo é o roubador, ele é o ladrão da semente. Ele é aquele que vem buscar, roubar, comer a semente, que é a palavra de Deus que nos fortalece. Amém? Também a gente viu que o nosso inimigo também foi identificado quanto, a carne, A carne. Vamos ler aqui em Gálatas. Gálatas no capítulo 5. O sol que tipifica a carne, Gálatas, capítulo 5. Amém? Versículos 19 e 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os quais tais coisas praticam. Ele deu uma relação aqui do que das obras, as obras da carne. Vamos ver também mais alguns textos aqui. Vamos ver Romanos 8, 7, 9. Romanos capítulo 8, vamos ver dos versículos 7 até o versículo 9, nós já falamos esse versículo, mas vamos agora lê-los. Amém? Romanos 8, versículo 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Agora vê o versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. É claro que esse corpo que ele está falando aqui, irmãos, não é esse corpo, mas é a inclinação desse corpo, a vontade dessa carne é que ela é inimiga de Deus. Ela contende, ela batalha, ela luta contra Deus. Vejamos ainda Gálatas capítulo 5 e versículo 24. Vamos voltar lá para Gálatas. Capítulo 5. Ou melhor, capítulo 6 e versículo 8. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Porque o que semeia na sua própria carne, da carne colherá corrupção, morte, Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amém? Então, a gente vê que a Bíblia, o tempo todo, vai nos mostrar, vai pontuar que nós temos inimigos como o diabo é o nosso adversário, ele é opositor, ele é inimigo de Cristo, Ali estava no deserto tentando Jesus,
Estava o tempo todo rondando Jesus, querendo, de certa forma, destruí-lo. Ele é inimigo da igreja, ele é o inimigo do povo de Deus, é o inimigo da palavra, como a nossa carne. E em terceiro lugar, o mundo. Vamos ver aqui em Tiago 4, versículo 4. E o mundo é a tipificação dos espinhos, né? As coisas, a ansiedade, né? Digamos, as tendências do mundo, os costumes do mundo, que muitas vezes nós vamos inserindo isso na nossa vida e nós vamos morrendo espiritualmente. Vamos ver Tiago, capítulo 4, e o versículo 4. Amém? Infiéis, não compreendesse que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigos de Deus, né? Algumas versões, em vez de infiéis, vai falar adúlteros, né? E é claro que está contextualizando não um adultério físico, tá, irmãos? Isso aqui é de um adultério espiritual, ou seja, digamos, uma traição a Deus. Ou seja, ou eu sou amigo de Deus, ou eu sou amigo do mundo. O texto está dizendo que aquele que é amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. É impossível, não é verdade? É impossível você ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Não tem como. A gente cai naquela questão que Jesus diz, não podemos servir a dois senhores. Ou servimos ao Senhor ou ao mundo. É quando Elias convoca a nação de Israel e diz, olha, hoje vocês vão ter que optar quem é o Senhor. Se Deus é o Senhor ou se Baal é o Senhor. Vocês vão ter que se decidir. Né? Por quê? Porque ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem cultuar ao Deus do céu e depois cultuar a Baal. Vocês não podem atribuir dizendo que Deus é o Criador de tudo e depois celebrar a Baal achando que ele tem uma boa colheita para vocês. Não, hoje vocês têm que resolver quem é o Senhor. Tá? Então, justamente é nessa perspectiva aí, irmãos, ou nós somos amigos do mundo ou amigos de Deus. Ou andamos segundo a influência da Bíblia ou segundo a influência do mundo, a tendência do mundo. Nós temos que estar bem atentos quanto a isso, né? Porque, irmãos, toda vez que a igreja se torna amiga, né, do mundo, ela sai da direção de Deus. Ela perde o temor, ela perde a direção, ela perde a espiritualidade. E se ela perde todos esses atributos, irmãos, ela já não é mais igreja. Ela pode ser qualquer coisa, uma instituição, uma associação, um clube. Ela pode ser um ajuntamento qualquer. Mas se ela é inimiga do mundo, ela perdeu totalmente a visão e a direção de Deus. Tá? E quando eu falo do mundo, claro, contextualizando o que é da influência, da tendência, da filosofia, dos costumes, que são contraditórios às Escrituras. Então nós temos que tomar cuidado. Porque se envolver com essas tendências é dizer para Deus que nós somos inimigos dele. E hoje em dia, eu creio que à medida que nos aproximamos dos últimos tempos, do momento crucial da vinda de Jesus, irmãos, essa tendência mundana, ela vai crescendo muito mais e tentando invadir a igreja. Às vezes o diabo tenta nos roubar dentro da igreja. Dentro da igreja. Verdade? Quando eu falo dentro da igreja, não é que as quatro paredes, não. A pessoa já caminha, né? Eu já estou na igreja, eu já entendo o que é a salvação. Até de repente já fiz minha confissão diante de Deus, diante de Jesus. Mas, irmãos, se nós não rompermos laços de amizades com o mundo, olha, se nós não rompermos laços de amizade com o mundo, nós estamos declarando para Deus que nós não somos amigos dele. E muitas vezes isso entra na vida do cristão de forma sutil. Né? De forma sutil. Às vezes isso entra na igreja de forma sutil. Coisas que muita gente diz, mas isso não é nada demais. Né? Isso é coisa que todo mundo faz, mas isso hoje em dia é normal. Isso é assim mesmo. Então são essas coisas. São coisas pequenas. Nunca acho que são coisas grandes, aparentemente, complexas demais, que vai te tirar da presença de Deus, não. São coisas pequenas, são coisas poucas, são coisas aparentemente insignificantes,
que vai apenas mudar um pouco só a rota e o curso da tua trajetória, que aparentemente nem vai atrapalhar muito, mas para o destino final aquilo vai dar uma diferença boa. Vai nos afastando do Senhor. A primeira coisa, irmãos, graças a Deus que nós temos o Espírito Santo na nossa vida, né? Porque facilmente a gente sabe, se a gente para de ter aquela comunhão, de sentir o Espírito Santo, alguma coisa está errada. Tem alguma coisa errada nessa história. Eu estava tão fervoroso, vou repensar, o que foi que eu estava fazendo? Onde foi que eu desviei? Onde foi que eu peguei a roda? O Senhor diz, para a igreja ainda de Éfeso, diz para ela o quê? Lembra-te, pois, de onde caís. E depois que lembrar, faça o quê? Volta. Volta. Para quê? Para corrigir a rota. Então, isso é o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento não é apenas identificar aonde você falhou. O verdadeiro arrependimento é você identificar onde você errou e voltar para corrigir. Por quê? Porque senão você vai continuar no caminho desviado, Então, olha para trás. Lembra-te, vê onde você caiu, Lembrar representa a olhar para trás, a ver o que aconteceu de errado. Você sabe. Fui lá, foi a partir dali que eu deixei de sentir a presença de Deus. Foi quando eu comecei a inserir essas coisas na minha vida, que eu deixei de ter tempo para a leitura bíblica. Eu deixei de ter desejo pela oração. Eu deixei de ter prazer em Deus. Eu deixei de buscar ao Senhor. Foi a partir daquilo que eu comecei a inserir na minha vida, que as coisas começaram a dar errado. Irmão, o mundo é o nosso inimigo, mas só que ele não vem dizendo assim, olha, eu sou seu inimigo, não. O mundo vem de forma sutil. Vamos ver aqui 1 João 5, 4, 5. 1 João. Amém? 1 João, capítulo 5. Amém? Versículo 4 e versículo 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Agora vai comigo também ainda em 1 João, capítulo 2. E o versículo 15 a seguir. 1 João 2, 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então veja, irmãos, vale a pena ser amigo do mundo, porque o mundo passa. Mas ele diz, aquele que é amigo de Deus, permanece. Irmãos, existem algumas coisas, quanto à vida cristã, que é realmente ser radical. Mas você precisa ser radical. Irmão. Quanto à salvação precisamos ser. Há princípios que são inegociáveis. Não dá para negociar. Isso aqui não dá para negociar. Ser amigo do mundo e ser amigo de Deus, não dá para negociar de forma alguma. Porque às vezes são pequenas coisas que chegam de forma, irmãos, e é fácil de identificar. É fácil de identificar essas coisas. É fácil. É fácil de identificar. Não precisa, sabe por que é fácil? Porque nós temos o Espírito Santo. E a primeira coisa que acontece, irmãos, é que o Espírito Santo diz, ele acende aquela lâmpada vermelha, aquela sirene ele começa a dizer, opa, isso aqui não condiz. Isso aqui não condiz. Isso aqui vai te afastar de mim. E nós muitas vezes insistimos, mesmo com aquela lâmpada vermelha acesa, aquela sirene berrante lá, e a gente persiste na trajetória errada. É fácil identificar tudo aquilo que é inimizade de Deus. É fácil. Quer seja uma amizade mesmo, quer seja uma pessoa que te influencia. Uma pessoa que te influencia. É como
Alguém estava me falando esses dias aí, né? De uma pessoa que ela começou a andar com parentes mesmo, pessoas da família, né? Pessoas da família, né? Mas pessoas que não eram cristãs, né? É claro, irmão, a gente não vai cortar laço, né, familiar, de amizade, quanto à nossa fé, mas tem coisas que não dá para andar junto, não. Não é porque é meu irmão, dependendo do lugar que ele for, eu não vou. Dependendo do que ele for fazer, eu não vou fazer. Dependendo do que ele for fazer, eu não vou estar nem perto dele. Eu não vou estar nem perto dele, vou estar longe dele, dependendo do que ele for fazer. E ele começou ali, aos primos, ia beber, ia farrar, e ele ia para a casa dos primos, terminou no mesmo caminho. Foi influenciado, foi vencido. Em vez de influenciar, influenciado. Irmão, tem coisa que não dá para compactuar, para compartilhar, não dá para andar junto, não dá. É melhor, fuja da aparência do mal, caia fora, foge. Tem hora que a Bíblia manda a gente sair fora, fugir, né? Olha, cai fora daí, não dá para você. Irmãos, é melhor do que a gente se envolver com as coisas do mundo e muitas vezes não ter força mais para voltar, às vezes uma amizade, um comportamento, uma tendência do mundo, né? O mundo agora a tendência é tal coisa, as pessoas começam a andar por alguns caminhos, porque o mundo começa a ditar regras. Irmãos, o que dita a nossa regra de comportamento e conduta é a Bíblia. E ponto final. É radical. Irmãos, então, se é para ser radical, então eu sou radical porque eu creio na Bíblia, eu vou seguir a Bíblia, irmão. Eu não vou seguir o mundo. Eu vou seguir a Bíblia. Eu não vou seguir as tendências do mundo, aquilo que o mundo crê, aquilo que o mundo diz. O mundo quer ter uma opinião, quer ter uma definição para tudo, até para a nossa fé. O mundo quer ditar como é a nossa fé, né? Achar coisas que eles não têm autoridade nenhuma para falar, para fazer. E muitas pessoas se deixam levar. Ou melhor, uma porção dessa semente, ela caiu. E quando caiu na boa terra, o que foi que aconteceu? Ela deu fruto. E se a gente voltar, vamos fazer aqui a nossa última leitura dessa noite, lá em Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, 22, diz assim para a gente, e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, irmãos, o que produz todo esse fruto na nossa vida é a própria palavra de Deus. Observa, aquele que é a boa terra, ou essa natureza de coração receptível à palavra de Deus, ela produz fruto. Ela vai crescendo em fé. Ela vai mudando o seu comportamento. Ela vai mudando a sua trajetória. Ela tem outro tipo de conduta. Irmãos, alguém que está na igreja, vamos colocar assim, né? Alguém que está na igreja e ela não tem mudança de vida, ela é uma terra superficial. Ou melhor, ela é uma semente que caiu em terra superficial. Porque se nós estamos na igreja, né, tendo a ideia que estamos em Cristo, que recebemos a palavra, nós vamos frutificar, nós vamos mudar. Temperamento vai mudar, comportamento vai mudar, a atitude vai mudar. Irmãos, a principal obra do Evangelho é a conversão. O que é converter? É transformar. Essa é a principal obra do Evangelho. Se alguém está tanto tempo na igreja e não teve esse efeito glorioso da palavra, então, alguma coisa errada está acontecendo. Mas que a gente saia daqui hoje e tenhamos aprendido que, ainda que tenhamos inimigos que contentem contra a palavra de Deus, certamente a obra do Senhor acontece na vida de todo aquele que permite. Amém? Você é responsável por permitir a ação da palavra de Deus na sua vida. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos colocar de pé?